Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o aprendizado de russo e sobre estudo e motivação no geral. Antes que eu iniciasse o estudo da língua russa, eu tinha em mente, eu tinha uma mente muito incerta, um mindset muito errado. Por eu já ter aprendido inglês e francês há um bom tempo, eu achei, ingenuamente eu achei, que seria tão tranquilo quanto, ou que seria inclusive mais fácil do que essas duas línguas. Sabendo já francês e inglês, eu já me sentia verdadeiro. Enfim, não sei. Eu achei que eu fosse ter facilidade por já ter aprendido duas. Lendo engano, o russo me quebrou e me quebrou de jeito. Os primeiros 3 meses foram brutais, foram absolutamente bárbaros. Eu não conseguia sair do alfabeto cirílico, de tão esquisito que me eram aquelas letras. E tem uma questão: o alfabeto cirílico ele foi feito pelos discípulos de São Cirilo e São Metódio, que foram os santos que evangelizaram os povos eslavos, e o alfabeto se deve basicamente a origem a esses dois santos. Os discípulos de Cirilo tomaram como base um alfabeto que Cirilo já tinha desenvolvido. Me foge à memória o nome desse alfabeto primeiro. Mas os discípulos dele tomaram como base esse alfabeto e fizeram um alfabeto cirílico. Justamente o nome vem de São Cirilo. E o alfabeto cirílico ele é baseado no alfabeto grego, massivamente no alfabeto grego. E possui também letras únicas, que as letras gregas, letras únicas que representam sons únicos que as letras gregas não podiam representar. E também tem no alfabeto cirílico letras extremamente semelhantes às letras latinas. Algumas. Então, assim, é uma coisa que parece familiar, mas não é familiar, é estranho. Tem algumas coisas que se parecem, assim, muito com letras nossas do alfabeto latino, mas na verdade possuem sons contrários. Então, é uma confusão. Não chega a ser tão complicado quanto aprender chinês, quanto aprender mandarim, por exemplo, em que cada palavra é um desenho diferente. Mas eu garanto, a confusão que causa as letrinhas do alfabeto cirílico, pelo menos a princípio e pelo menos para mim, foram grandes. Tive bastante dificuldade, sendo bem honesto. E só aí eu já percebi que eu tinha me superestimado. Então eu já comecei a cultivar uma maior humildade em meu peito. Eu disse assim, calma lá, se o alfabeto está me destruindo desta forma, é necessário uma maior calma, uma maior paciência. E, bom, eu fui com mais calma, não desisti, o alfabeto não tirou de mim o sonho de aprender russo, e eu continuei. Acabei vendo uma dica na internet, dica essa valiosíssima, de memorizar as palavras pela imagem delas, e não necessariamente contar e tentar compreender cada sílaba para ler a palavra, mas memorizar o som daquela palavra como um total em palavra. E isso me ajudou tremendamente no princípio. Tremendamente para não parar, para não estacar nessa questão do alfabeto. E, bom, continuei. Chegou a um ponto ali com 5 meses que o alfabeto deixou de ser uma dificuldade, eu já conseguia ler correntemente qualquer palavra em russo. E o tempo foi passando. Eu já estou com 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio de estudo. E apenas agora que eu estou tirando um prazer de compreender um russo mais básico, um russo mais coloquial, um título de um vídeo no YouTube, comentários em vídeos de YouTube e alguma coisa do conteúdo do vídeo em si. Sim, eu basicamente utilizo apenas o YouTube mesmo para consumir os idiomas que eu estudo. Eu não uso nada mais para ver mídia popular. Claro, eu estudo literatura também, que está fora da internet. Mas na internet, como mídia popular, eu uso apenas o YouTube e, meu Deus, é outra coisa que eu vos falo.
Para quem não sabe, saiba agora, YouTube é uma ferramenta fenomenal para aprender idiomas. Você consegue simular uma perfeita imersão com esse site e é uma coisa absurda. É uma ferramenta absurda. E, bom, 1 ano e meio, apenas agora, de estudo diário, que estou conseguindo compreender um russo mais popular, um russo mais tranquilo. Ainda não ousei aventurar-me em literatura russa, devido ao trauma que eu tive no princípio do estudo. Mas a qualquer momento eu começo. Quero apenas ter uma primeira base, como eu posso dizer? Uma primeira base mais sólida em um russo mais simples, em um russo mais fundamental. Então, o que eu vejo no YouTube? O que eu consumo? Aquilo que me interessa. Eu vejo no YouTube resenha de livros. Eu vejo no YouTube resenhas de livros, podcasts, de tudo que você puder imaginar. Vejo sobre música, crítica musical, sobre literatura, comentário literário, sobre cinema. Tudo aquilo que me interessar. Eu consumo naquele idioma. E a partir daquele vídeo, com as legendas daquele vídeo, eu tiro as palavras e as expressões que eu quero aprender naquele dia. Logo depois dessa imersão, vem o estudo, a releitura e a revisão das palavras dos dias anteriores. E eu vou fazendo assim. É basicamente isso. Ponto curioso, no estudo de russo, também é a questão de que eu não estudei ainda uma página sequer de gramática. E não falo isso com pleno orgulho. Não, muito pelo contrário. Isso é uma teima minha, isso é uma birra, pelo simples fato de que... não que eu não goste de gramática, eu amo gramática. Mas pelo fato de que eu não estou sentindo a necessidade. Eu iniciei o estudo com essa mentalidade. Eu vou primeiro pelo vocabulário e vou tentando inferir com os conhecimentos prévios de gramática que eu tenho a gramática russa e vou ver no que acontece. E eu fui, calmamente decorando palavras fundamentais, todas elas em contexto, e fui aprendendo. E os conhecimentos prévios que eu tinha de gramática meio que formam na minha cabeça, e devem formar na cabeça de qualquer um que estude gramática, uma espécie de regras fundamentais, de parâmetros e estruturas universais de gramática, certo? Então, assim, eu sabia que russo é uma língua causal, então tem casos, né? O substantivo russo flexiona em caso, ou seja, a depender da função dele na oração, ele vai ter uma declinação, ele vai ter uma mudança no finalzinho da palavra. Mudançazinha morfológica ali. E, bom, eu já sabia dessa breve informação. E os casos russos é uma matéria, meu Deus do céu, todo mundo tem medo de estudar os casos russos, assim. E, como eu posso dizer? Eu até hoje não estudei. Eu fui simplesmente observando o idioma russo e as palavras e fui fazendo uma análise sintática à medida que eu fosse aprendendo o idioma. E fui absorvendo naturalmente, entre aspas, aqueles padrões. Veja só, sempre que essa palavra é um objeto direto, ela tem essa terminação em russo. Essa e essa. Interessante. E eu ia gravando aquilo na memória, ia fazendo certas notas, e com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu fui absorvendo essa forma dos casos russos simplesmente lendo e escutando em russo. E, obviamente, fazendo essas pausas contemplativas, essas pausas analíticas, por assim dizer. Tentando entender quem era o sujeito daquela frase, quem era o objeto, as conjunções, as preposições russas. E ficava observando tudo isso e tentando fazer notas mentais da estrutura do idioma russo. Então, embora eu não tenha tocado em um livro de gramática, eu basicamente fiz um estudo gramatical na minha cabeça, com os conhecimentos gramaticais adquiridos previamente, estudando com gramática portuguesa, gramática francesa, inglesa. Você vai entender, depois de um estudo dessas gramáticas de uma forma geral, principalmente a do próprio idioma, que gramática se repete. Não é toda gramática que é, digamos assim, única, certo? Toda língua tem um sujeito, toda língua tem um verbo, e toda língua tem um advérbio e um objeto, certo? Acabei misturando classes de palavras com termos da oração, mas enfim, deu para entender.
toda língua possui um sujeito e um objeto, e um verbo, que é o coração da sentença. Então, tendo esses conhecimentos prévios, isso já possibilita o estudo de um novo idioma sem o medo de ter que estudar a gramática daquele idioma. É possível ir com calma, ir fazendo as próprias análises e desvendando o enigma por si mesmo. É até divertido. Bom, isso é apenas uma particularidade minha. Não vos aconselho a iniciar qualquer idioma e ignorar a gramática de forma alguma. Eu até acho que eu desejaria que eu tivesse a disciplina suficiente para estudar gramática russa todo dia, mas faltando-me o tempo e tendo a coragem e a ousadia para não fazê-lo, assim eu faço, assim eu continuo. Mas eu recomendo o estudo da gramática, e eu estudo gramática portuguesa, francesa, inglesa, todos os dias. Então, de certa forma, essa gramática universal aqui na minha cabeça se alimenta todo dia, se retroalimenta com a gramática dos outros idiomas. Eu consigo fazer análises com ela no idioma novo. Bom, apenas contando um pouquinho sobre o idioma russo, para dizer que eu tive realmente um choque ali no princípio, e chegando agora no ponto principal do vídeo, a respeito de que tudo aquilo que demora compensa e vale a pena. Tudo que é difícil vale a pena. Porque não é difícil sem razão de ser. É difícil justamente porque tem valor, porque tem peso. Então carregar aquele fardo tem um valor. Então, assim, tudo que é muito fácil não é que não tenha valor, mas dificilmente... Como eu posso dizer? Agora eu tô levando para questões muito profundas aqui. Mas enfim, deu para entender. Não é possível alcançar grandiosas coisas sem ter um mínimo esforço, uma mínima dedicação. É isso que eu quero dizer. Não que exista aqui no aprendizado de idiomas um esforço atlântico, não, mas exige um mínimo esforço. Se eu tivesse desanimado com o alfabeto cirílico logo no princípio, eu muito provavelmente não estaria hoje aqui conseguindo me divertir um pouco assistindo conteúdo em russo no YouTube. Não conseguiria. Mas eu persisti. Graças a Deus eu tive a coragem de persistir e por muitas vezes fui tentado a desistir. Mas resisti à tentação e aqui estou eu com um russo iniciante intermediário, por assim dizer. E vou prosseguindo nesse estudo e queria apenas pontuar isso para vocês, meus caros. É difícil? É difícil. Mas quanto mais difícil, mais vale a pena. Porque vem justamente o prazer da conquista. Vem a satisfação de ter tido resiliência. De ter tido coragem, forças para continuar. E depois de tanto tempo, se ver senhor de algo que antes você era servo, digamos assim. Você era dominado pelo idioma, agora você domina. E isso é muito prazeroso. É uma sensação de conquista, é uma sensação de aquisição muito boa. E o que eu tenho para vos dizer nesse vídeo é: não desistam de estudar o que vos interessa, de estudar o que vos é necessário estudar. Por mais difícil que seja, lá na frente vale a pena, sempre vale a pena. E não há nada, não há nenhum estudo que mereça ser abandonado, seja ele qual for. É necessário apenas ter força, ter vontade, ter disciplina. Motivação é uma palavra que muitas vezes é mal compreendida e nem eu mesmo compreendo o que as pessoas querem dizer com motivação, porque é geralmente um problema. Como eu faço para estudar sem motivação? Bom, motivação para mim nada mais foi do que ter uma grande razão por trás de uma ação. Ter uma grande razão, um grande motivo, uma grande causa. O que me faz estudar russo? E minha motivação sempre foi as razões por trás de tudo aquilo que eu fazia. Então, assim, todo dia de manhã eu me perguntava, não que eu me perguntava, mas era um processo e é um processo natural. O que me faz continuar nesse sofrimento aqui, tentando memorizar essas palavras? O que me faz? Bom, o prazer de um dia compreender uma outra nação. O prazer de um dia ler grandes obras da literatura russa. Porque eu sei que no dia que eu conseguir, eu vou me sentir muito bem. E eu vou ter muito a aprender e eu vou ter muito a ensinar. Então, qual é a minha grande razão? Qual é a minha motivação por trás do estudo de russo? É ensinar uma outra pessoa? É eu mesmo aprender?
É eu ler literatura? É eu conseguir ser um homem melhor através de algumas páginas de alguns livros? E isso é muito maior do que o simples prazer de estudar a língua, embora estudar a língua em si seja um prazer para mim. Embora cansativo. Bom, o que eu vos digo é isso. Que a motivação de vocês seja um motivo maior, se não for estudar o idioma em si. Que seja algo maior. Seja uma profissão, seja um emprego, seja dar um brilho ao currículo. E seja o que for. Seja o que for. Tem que ter algo que vá além, para que você se lembre daquilo e para que aquilo sirva como farol no seu estudo. E sempre que você estiver cansado, você se lembra daquilo e diz, eu tenho que fazer por isso. Certo? E se você não conseguir pensar em nenhum farol, simplesmente saiba que o ato de estudar uma outra língua, o ato de verter energias nisso, já é em si algo grande. É algo que poucos fazem, é algo bonito, é um esforço válido e cada palavra memorizada é uma grande conquista. Então, mesmo que você não consiga atribuir grandes motivos, não há necessidade de atribuí-los. O próprio ato em si de estudar já é um ato glorioso, certo? Então, meus caros, era basicamente isso que eu queria dizer. Falar um pouquinho sobre o aprendizado de russo e um pouquinho sobre essa questão de motivação, disciplina e sobre o valor que há nas coisas difíceis, nas coisas que demoram. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.